Responde pra mim, sinceramente, tá bom? Qual o desafio que você enfrentaria hoje com o inglês que você tem? Pensa um pouquinho. Hoje, com o inglês que você tem, você consegue passar numa entrevista de trabalho em inglês? Você consegue fazer uma compra no exterior usando inglês? Você consegue passar pela imigração num país onde se fala inglês, ou até na Europa também, nos países no exterior, as entrevistas da imigração são todas em inglês. Você consegue apresentar o seu próprio negócio para o investidor internacional? Você consegue fazer essa apresentação em inglês? Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Fala Inglês com Segurança. Aqui você vai aprender comigo como perder o medo de falar inglês no trabalho com um método 6 vezes mais rápido. Eu sou a Teacher Teresa e no episódio de hoje nós vamos falar sobre por que você precisa saber o seu nível de inglês. A avaliação, a gente vai falar sobre nível de inglês e sobre avaliação. E a gente, ao longo da nossa vida, a gente já passou por muitos processos de avaliação. A avaliação na escola, há uma avaliação para uma entrevista de trabalho, a gente passa por várias etapas, na verdade, né? Para uma entrevista de trabalho em inglês, uma avaliação de desempenho na empresa onde você trabalha, isso é muito frequente, muitas empresas usam isso. E avaliação de inglês também, você já passou por isso? Você entra numa escola de inglês, você vai se matricular e aí você precisa o quê? Fazer uma avaliação para saber onde está o seu nível de inglês. E a avaliação, a gente ser avaliado, pode ser uma coisa muito agregadora, pode ser muito bom pra gente, mas pode também ser traumático. E eu passei já por esses dois momentos, 2 vezes, ou na verdade mais do que 2 vezes, mas eu vou contar 2 vezes o que aconteceu comigo. A primeira foi traumático para mim e a segunda foi muito agregadora, a avaliação que eu recebi. Então a primeira, eu estava na faculdade fazendo uma matéria que eu tinha bastante dificuldade, eu tinha estudado muito para essa prova. E eu fui muito mal, apesar de todo o meu esforço, apesar de ter estudado muito e ter estudado com as minhas amigas, ter pedido ajuda, e mesmo assim eu fui mal na prova. A professora, na hora de dar a nota da prova, ela passou a prova de todo mundo recebeu sua prova e ela segurou a minha prova na mão dela e ela acabou comigo na frente da minha sala toda, porque eu tinha ido mal. Como que você respondeu isso? Como que você respondeu aquilo? Então, o que aquilo agregou pra mim? Aquilo não me agregou em nada, ela não me ajudou ali. O propósito dela naquele momento não foi me ensinar, foi me expor, foi me humilhar. E foi exatamente dessa forma que eu me senti. Eu me senti exposta, eu me senti humilhada e isso não me ajudou em absolutamente nada. Então isso foi muito traumatizante para mim. Agora, nós pedimos, a nossa equipe da The Immersion House, numa das imersões que nós fizemos presenciais, no final da imersão, a gente pediu o feedback de uma aluna que tinha bastante experiência, já tinha passado por muitos treinamentos, uma pessoa do mercado, reconhecida no mercado na área que ela trabalha, e ela acabou se tornando nossa amiga. E a gente quis ouvir dela o que ela tinha achado do curso de imersão, o que a gente poderia fazer de melhor, o que dava pra gente crescer na experiência, melhorar na nossa experiência para os nossos alunos. E aí a gente foi almoçar e aí ela começou a pontuar, ela falou, olha, tem isso aqui que vocês podem melhorar, tem aquilo ali que vocês podem melhorar. E aí ela olhou para mim e falou, você, Teresa, você fez isso, você fez aquilo e isso não foi legal. E ela pontuou para mim coisas que eu nem tinha percebido que eu tinha feito ao longo daquela imersão e que realmente ela tinha muita razão no que ela estava falando. Foi doído de ouvir? Bastante. Não foi fácil. Me acrescentou demais. Agregou demais para mim. Porque ela foi muito sincera ali. Ela precisava falar o que ela me disse para eu crescer, para eu melhorar, para eu ser uma melhor professora, uma melhor profissional. E me ajudou demais esse feedback dela. Nem sempre aquela avaliação, aquele resultado de avaliação que a gente recebe
é gostoso da gente ouvir, mas existe uma diferença muito grande em a gente ser avaliado de uma forma que é só para chatear a gente, para colocar a gente para baixo, como foi meu primeiro caso com a minha professora da faculdade, ou quando a gente pede uma opinião e a pessoa pontua, ela sabe te dizer claramente as áreas onde a gente precisa crescer, as áreas onde a gente precisa melhorar. Então essa minha segunda experiência foi dolorida, como eu disse para mim, mas eu aprendi bastante com isso. E eu comecei a prestar atenção e ver que essa nossa aluna, ela tinha razão no que ela tinha falado para mim. E eu tive a oportunidade de crescer e me tornar uma professora melhor. Então, é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente vai ser avaliado. Eu vou ser avaliado, eu vou avaliar meu inglês e isso vai ser o que para mim? Qual é o resultado? O que eu preciso? Por que eu preciso então de uma avaliação de inglês? Eu preciso de uma avaliação para me colocar para baixo ou eu preciso de uma avaliação que vai me guiar para um crescimento? Então, eu quero fazer um exercício agora com você que é o seguinte: responde para mim, sinceramente, tá bom? Qual o desafio que você enfrentaria hoje com o inglês que você tem? Pensa um pouquinho. Hoje, com o inglês que você tem, você consegue passar numa entrevista de trabalho em inglês? Você consegue fazer uma compra no exterior usando inglês? Você consegue passar pela imigração num país onde se fala inglês, ou até na Europa também, nos países no exterior, as entrevistas da imigração são todas em inglês. Você consegue apresentar o seu próprio negócio para o investidor internacional? Você consegue fazer essa apresentação em inglês? Eu lancei aqui algumas perguntas para você. Você pode me responder sim, ou você pode responder não. Mas por que eu fiz essas perguntas? Por que é importante a gente fazer essas perguntas? É muito importante porque você vai fazer o quê? Você vai começar a tomar consciência da onde você está. Você vai perceber o que você consegue fazer com o seu inglês e talvez aquilo que você não consegue fazer com o seu inglês, tá? Então eu vou te fazer mais uma pergunta. Hoje você se avalia como no seu inglês? Você é a nível básico? Você é intermediário? Você é avançado? Então, para um pouquinho, dá pausa aí no vídeo até se precisar e me responde o que você consegue fazer. E aí, o meu convite para você é: não fala pra mim o que você não consegue. Não faz assim, não responde assim: eu não consigo falar nada. O meu inglês é muito ruim, eu sou um eterno intermediário, eu passo só vergonha quando eu falo inglês, eu não sei nada de inglês, eu não sei nada. Então, isso não é uma avaliação muito clara do seu inglês. O mais importante para a gente entender aonde a gente está e para onde a gente precisa caminhar é pontuar aquilo que a gente consegue fazer. Então você consegue falar palavras, você consegue formar frases, você consegue já falar em parágrafos, você consegue manter uma conversa toda em inglês, você fala sobre você ou só sobre você, ou você consegue falar sobre o mundo ao seu redor. Então, dá uma pausa aí no vídeo de novo e me responde isso. Me responde as coisas que você consegue. Eu sei palavras soltas, eu sei números, eu sei cores, eu sei me apresentar, mas eu não consigo manter minha conversa, então vai pontuando. Em inglês, vai pontuando. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço e isso eu faço. Então agora, terminou de fazer a sua avaliação, conseguiu listar aquilo que você consegue fazer com o inglês? Ótimo. Então, segura aí que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho uma ferramenta que vai te ajudar a você perceber onde você está no seu inglês, que vai te ajudar a você se avaliar ainda melhor, e eu vou te explicar também o que você pode fazer depois que você se identificou aonde você está no seu inglês. Você vai poder saber, na verdade, o que você vai fazer no próximo passo, o que você precisa no próximo passo para você crescer no seu inglês. Eu tenho um aluno que nos procurou na escola, que ele precisava muito do inglês para o trabalho. Ele estava numa mudança muito importante de carreira e ele falava inglês, ele já tinha estudado inglês anteriormente, ele já tinha feito até intercâmbio de inglês, mas ele não se sentia seguro o suficiente na nova função, nessa nova mudança da carreira dele que ele ia fazer.
Mas uma coisa que eu achei muito interessante na minha primeira conversa com ele foi que ele disse, olha, teacher, eu consigo falar, eu consigo entender, eu até consigo manter uma conversa toda em inglês. O que está me faltando é um inglês mais de business. O que está me faltando é vocabulário de business, eu aprender, eu organizar, estruturar melhor como falar da minha carreira em inglês, como falar do meu histórico em inglês. Eu vou começar a ter muitas reuniões em inglês daqui para frente e eu preciso muito do inglês para isso. Eu já consigo bastante, eu já faço isso tudo, eu entendo, eu converso, mas está me faltando isso aqui. Então essa primeira conversa que eu tive com ele norteou o nosso curso, o curso que o conteúdo que eu passei para ele, os treinos que nós fizemos juntos. E foi muito importante, porque logo que ele começou a nova vaga, no novo emprego dele, na primeira semana de trabalho, tudo aquilo que a gente tinha trabalhado em aula, ele usou logo de cara, na primeira semana de trabalho dele. Então você vê como é importante você saber aquilo que você consegue fazer no inglês e aquilo que você, qual é o seu objetivo, o que você está querendo treinar, o que você está querendo melhorar para você crescer no seu trabalho, ou você pode estar viver de um emprego na área acadêmica e você precisa do inglês para congressos no exterior, para passar na prova de inglês no mestrado, no doutorado, seja para o que for, mas você ter essa consciência é muito importante, tá bom? Como que a gente avalia a fluência no inglês? A gente avalia a fluência no inglês de uma forma que não é a forma tradicional de se avaliar a fluência, que a gente vê muito em professores particulares e escolas tradicionais de inglês. A forma como as escolas tradicionais medem a fluência de alguém em inglês é através do quê? Da gramática. Então você vai fazer uma avaliação, te dá uma prova escrita. Muitas vezes eles usam assim, encontra o erro, onde está o erro na frase, para você ver se a concordância, por exemplo, está certo. Vou dar um exemplo aqui. Encontra o erro na frase, my sister work at the Immersion House. Vamos supor, my sister work at the Immersion House. Onde está o erro? Não é my sister work, é my sister works. Ele ou ela, terceira pessoa no presente, no simple present, a gente coloca o S no final do verbo. Ela, minha irmã, trabalha, she or my sister works. Ok. Você sabe a regra gramatical, tudo bem, mas você consegue usar essa regra gramatical na hora que você está falando? Uma coisa é você saber a regra, outra coisa é você usar a regra, ter a aquisição da regra gramatical e falar, fazer o uso da regra. São duas coisas diferentes. Saber a regra não significa necessariamente que você sabe usar essa regra, ok? Então, a avaliação que nós fazemos, que a gente acha que é muito mais pontual, muito mais justa, quando a gente está falando na fluência oral, é fazer um teste oral, né, de inglês. E qual que é a ferramenta que nós na The Immersion House usamos? Nós usamos o teste chamado OPI, que significa Oral Proficiency Interview, entrevista de proficiência oral, que foi feita pela ACTFL. ACTFL é The American Council for Teaching Foreign Languages, o Conselho Americano para o Ensino de Línguas Estrangeiras. Então esse Conselho Americano, que é ligado ao governo americano, ele elaborou essa avaliação, e é essa avaliação que a gente usa aqui para a gente identificar o nível de inglês dos nossos alunos. Qual é o nível dos alunos quando eles entram na escola? E a gente, ao longo do curso, a gente vai avaliando os alunos, e não só a gente avalia os alunos, mas a gente ensina os alunos a se avaliarem e saberem medir o crescimento deles. É muito importante isso, você saber se avaliar, saber medir o quanto você cresceu. Isso, pra gente se manter no foco de um curso de inglês, é importantíssimo. Você falar, poxa, eu tô evoluindo, eu tô crescendo, eu tava falando só assim, agora eu já tô falando assado, eu não sabia esse vocabulário sobre esse assunto, agora eu já consigo, eu percebo que eu tô fluindo melhor, eu tô começando a falar em parágrafos. Então a gente ensina os nossos alunos a se monitorarem, a se avaliarem. Claro que nós, ao longo do curso, também vamos fazendo isso junto com os nossos alunos. Mas quando você sabe se avaliar, você já tem mais autonomia, você tem mais independência para você seguir a sua jornada
da fluência do inglês. Então eu vou explicar para você agora os níveis que estão no OPI. Então nós temos 4 níveis principais. O primeiro é o Novice, o segundo é o Intermediate, o terceiro é Advanced e o quarto é o Superior. Essa avaliação ela é diferente da avaliação europeia, né, onde se usa o nível básico, intermediário e avançado, A1, A2, B1, B2, né, com todas as suas subdivisões, e o C1 e o C2, ok? É um pouco diferente essa ferramenta que nós usamos aqui na escola. Então eu vou explicar para você, eu já te perguntei há alguns minutos o que você consegue fazer no seu inglês, como você se avaliaria hoje. Então eu vou te explicar cada um desses níveis para você saber certinho, falar, ok, de acordo com a avaliação da Actifl, de acordo com essa ferramenta, o OPI, o meu nível de inglês é... E aí você diz, tá bom? Então vamos começar com o Novice. Quem é Novice é quem está no começo da jornada do inglês. Quem é... e também tem mais um ponto importante na avaliação. Cada nível é dividido em 3 subníveis. Então você tem Novice, Low, Mid, High. Aí você tem também Intermediate, Low, Mid, High. E depois Advanced, Low, Mid e High. Alright? Então quando você está no Novice Low, você está bem no comecinho da sua jornada, você sabe algumas poucas palavras em inglês, tá? Então esse é o seu nível de fluência. Se você é Novice Mid, você já você consegue falar algumas frases decoradas, como My name is, Hi, how are you? Pouquíssimas frases memorizadas e palavras, você sabe um pouquinho mais de palavra como cores, como números de 1 a 10, ok? Então você está no Novice. Novice High já está arranhando, já está começando a formar frases. Quem é Novice sabe, o que sabe falar inglês vai ser muito do que diz respeito a ele mesmo. Então você sabe falar a sua idade, você sabe falar o seu nome, você até consegue falar I work at, você fala o nome da sua empresa, tá? Mas o vocabulário é restrito a isso, a falar tudo sobre você. No Intermediate, você já consegue falar em frases, alright? As frases que você vai usar, Novice Low, você já está começando a falar um pouco mais de frases. Novice Mid, você já fala frases curtas, frases simples que dizem respeito a você. Então aqui você fala, meu nome é, eu vou me usar de exemplo aqui, meu nome é Teresa, mas você pode me chamar de T, meu apelido, eu tenho 43 anos, eu nasci em São Paulo, eu cresci em São Paulo, ok? Então você consegue falar frases curtas sobre você mesmo, Intermediate. Quando você já está começando a caminhar para o Advanced, quando você está no Intermediate High, você faz o quê? Você já junta as frases, então você flui um pouco melhor, você fala, meu nome é Teresa, você pode me chamar de T, eu tenho 43 anos, eu trabalho na The Emergent House, mas eu trabalho na The Emergent House há 6 anos, mas eu sou fonoaudióloga de formação, eu junto tanto a fono e o inglês, aqui eu estou, então eu já formei aqui um pequeno parágrafo falando sobre mim. Então você já está no Intermediate High. Só que você ainda não consegue manter uma conversa toda, o tempo todo em inglês. E quando você entra um assunto novo, aí você já balança um pouco, já usa um pouco do português, você sente falta de vocabulário e volta a falar em frases curtas, ok? Então esse é o nível Intermediate. Agora vamos para o nível Advanced. Nível Advanced, quando você é Advanced Low, você já está falando em parágrafos, ok? Você consegue manter a sua conversa toda em inglês. Então a gente começa um bate-papo, você responde tudo em inglês. Mas você ainda depende muito do português para pensar. Você fala muito pensando em tradução, português para inglês. Eu vou traduzindo e eu vou falando. Isso... And that's okay, é o nível onde você se encontra nesse momento da sua jornada. Mas você consegue manter uma conversa toda em inglês. Ainda comete erros de estrutura, depende, como eu disse, né, bastante da língua materna ainda para conseguir se organizar e falar inglês. Advanced Mid você já
fala sobre temas que são mais abstratos, você consegue dar opinião, seu vocabulário não está mais restrito a falar só sobre você. Você dá sua opinião sobre, vou usar um exemplo que é um dos temas que a gente trabalha em aula, sustentabilidade. Então você sabe falar sobre sustentabilidade, você sabe falar sobre aquecimento global, dar sua opinião, você sabe falar sobre migração, sabe falar, enfim, vários temas, eu citei alguns aqui do que a gente trabalha no nosso curso. O seu vocabulário não é mais restrito somente a falar sobre você. Você mantém a conversa toda em inglês, a sua pronúncia já é mais fácil para um americano que não é acostumado a estrangeiro te entender. Então você consegue se comunicar muito bem, você consegue fazer uma apresentação em inglês. Então isso é o nível Advanced Mid e você tem um domínio muito bom das principais estruturas gramaticais da língua. Você usa bem presente, passado e futuro quando você está conversando em inglês. Então esse é o nível Advanced Mid. Advanced High, então a gente já vai para temas mais abstratos. Você já consegue defender uma tese, você consegue já fazer uma apresentação maior, mais extensa em inglês. A sua pronúncia também já é clara. Um americano ou um estrangeiro não acostumado com estrangeiros te entende bem, não tem dificuldade de te entender, ok? Quando você chega no Superior você faz defesa de tese já com elementos que você dá o suporte, você dá o apoio para sua tese. Você dá a sua opinião, mas você dá um embasamento para ela. Você vai usar argumentos científicos, você vai citar pensadores, vai trazer estudos que foram publicados. Então é um nível onde você tem muito organizado, você sabe dar uma palestra, você sabe defender uma tese em inglês. Esses são os níveis do OPI, da ACTFL. Eu expliquei aqui, eu fiz um resumo de cada nível para você entender onde você está na sua jornada da fluência. E agora eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou falar o que, dependendo de onde você está, vou citando nível por nível, o que você precisa fazer para você crescer, para você fluir mais na sua jornada, crescer no seu nível de inglês, ok? Agora então que você identificou o seu nível de inglês, eu vou pontuar coisas que você pode fazer para você subir no seu nível de inglês, para você crescer no seu nível de inglês. Então vamos lá. Se você se identificou novice low, mid ou high, o que você precisa fazer para você subir para o nível intermediate? Você vai fazer o seguinte: você vai estudar estruturas gramaticais que são importantes para você formar frases em inglês. Tem uma diferença muito grande em estrutura gramatical, saber usar uma estrutura e saber a regra gramatical. Uma estrutura gramatical eu te ensinar, por exemplo, é para eu. É para eu em inglês é I'm supposed to. I'm supposed to. Então você vai formar frases com essa estrutura. Então você não precisa saber a regra, mas por que é I'm supposed to? É só saber que é para eu, I'm supposed to. É para eu estudar inglês? I'm supposed to study English. Ou é para eu acordar cedo? I'm supposed to wake up early. Ok? Então, pega as estruturas gramaticais, aprende como usar uma estrutura gramatical. Como você passa essa estrutura aqui, como que é que eu falo isso aqui em inglês, tá? Então, estruturas gramaticais e vocabulário que diz respeito a você mesmo. Então, você vai aprender a se apresentar em inglês. Aprende a falar do seu trabalho em inglês, da sua família, descrever a sua casa. Você sabe falar da sua rotina, ok? O que você faz? Monta um roteirinho com a ajuda de um tradutor. Se você tem um amigo que fala inglês, pede para essa pessoa te ajudar a traduzir esse roteiro e aí você vai praticar falando. Não adianta praticar escrevendo, mas você vai praticar falando. Por exemplo, você pode pensar, bom, eu quero me apresentar em inglês, então eu vou falar, o meu nome eu tenho tantos anos e eu trabalho no ou na lugar, tá bom? Então você vai falar assim, eu vou traduzir esses três e a gente vai praticar aqui, tá? Então, meu nome my name is, ok? Então você vai falar, my name is, repete. My name is, my name is, my name is, my name is Teresa. My name is, my name is, my name is, my name is, my name is. Eu tenho tantos anos. I'm,
years old. Então, se você tem 25 anos, por exemplo, I'm 25 years old. Você tem 40 anos, I'm 40 years old, ok? Então, a gente vai falar de novo, I'm years old. I'm, nessa pausa que eu dou, você coloca a sua idade. I'm years old. I'm years old. I'm years old. My name is, I'm years old. 2 frases. E a terceira frase, eu trabalho no, na. I work at, I work at, I work at, I work at, I work at. I work at the immersion house. Eu trabalho na the immersion house. I work at the immersion house. Tá? Então aí você vai fazer o quê? Você forma seus roteiros com frases que são importantes você falar inglês, ok? Então, você se apresenta, você se descreve, como eu já falei, fala da sua família, monta o seu roteiro, traduz para o inglês e vai, repete, pratica e pratica. Porque lembra, para você ir para o nível intermediário, você precisa fazer o quê? Frases curtas. Então, quando você está aprendendo a falar sobre você já está aprendendo a estrutura gramatical e você está aprendendo vocabulário. A gente precisa começar com o vocabulário que é relevante pra gente. Não adianta eu querer estudar vocabulário de coisas que não tem nada a ver comigo. Eu preciso saber o vocabulário que eu vou de fato usar, tá? Então, o melhor jeito da gente aprender vocabulário, o começo, né, quando a gente está no começo da jornada da fluência, é isso. Aprender o vocabulário que diz respeito a gente mesmo, alright? Agora, se você já está no nível intermediate e você tá indo pro advanced, então você já sabe falar essas coisas, já sabe se apresentar, falar sobre você já sabe falar sobre a sua família. Então, o que você vai fazer? Você vai expandir mais o vocabulário. Você vai começar a falar sobre assuntos que não diz mais respeito só a você. Você vai pegar assuntos, temas que sejam interessantes para você. A gente usa os temas como sustentabilidade e os outros temas que eu pontuei aqui, aquecimento global, imigração, enfim. Então você escolhe esses temas e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma ilha linguística. A ilha linguística é uma estrutura que você pode usar para qualquer situação onde você vai dar a sua opinião. Por exemplo, você pode fazer uma ilha linguística assim. Na minha opinião, tal assunto é um assunto importante. Por quê? Então você vai falar assim, na minha opinião, in my opinion. Vamos repetir comigo? In my opinion, in my opinion, in my opinion, in my opinion, in my opinion. Tal assunto é um tema importante. Então, is an important issue. Is an important issue. Is an important issue. Is an important issue. In my opinion, o assunto is an important issue. Por quê? Because. In my opinion, is an important issue because. E aí você só vai preenchendo as lacunas com o vocabulário que você precisa. Então vamos fazer um exemplo aqui. Na minha opinião, a sustentabilidade é um assunto importante porque impacta o futuro do nosso planeta. Ok? Falando sobre sustentabilidade. Então, in my opinion, sustainability is an important issue because it impacts the future of the planet. Ou eu posso fazer um outro. Na minha opinião, o mindset de crescimento é um assunto importante porque nós podemos aprender qualquer coisa com o trabalho duro. Ok? Então vamos traduzir? In my opinion, growth mindset is an important issue because we can learn anything with hard work. Então, eu usei aqui essa ilha linguística. In my opinion, is an important issue because. E aí você pega temas diferentes. Quanto mais temas você for trabalhando, mais vocabulário você vai ganhando. Mas lembra sempre de voltar. Você falou sobre sustentabilidade, falou sobre mentalidade de crescimento. Então, você vai para outro tema. Então, eu vou falar agora sobre global warming, ok? Vou falar sobre o aquecimento global. In my opinion, global warming is an important issue because... E você completa. E aí você volta. Então, vamos treinando. Faz o primeiro tema, sustainability, faz growth mindset, faz global warming. Vai sempre acrescenta e revisa para você fixar o vocabulário, fixar essas ilhas linguísticas para você poder usar
nas mais diversas situações diferentes, alright? Agora, você já está no Advanced, então, e você quer mudar para o Superior, você quer crescer no Superior, para o nível Superior, o que você vai fazer? Você vai focar e manter essa conversa o tempo todo em inglês. Então, o treino de inglês que você vai fazer, você não vai usar português mais. Você não pode mais usar o português, senão você não vai crescer de nível, você não vai para o Advanced Mid, não vai para o Advanced High, não vai para o Superior. Você tem que conseguir manter a sua comunicação, sua conversa 100% do tempo do inglês. Poxa, mas me falta vocabulário. Então, eu vou te ensinar aqui uma coisa que você faz quando te faltar vocabulário. Você vai fazer o circumlocution, ou em português, circunloque. O que é circunloque ou circumlocution? É você conseguir falar uma palavra em inglês que você esqueceu, você não sabe essa palavra, esse vocabulário, você vai explicar esse vocabulário para você não precisar usar o português, tá? Por exemplo, você tá precisando de uma caneta, você fala, eu esqueci como é caneta em inglês, como que é caneta? Você fala, please, do you have a caneta? Como que é caneta? Eu esqueci, e agora? Então você vai falar, that object we use to write, aquele objeto que a gente usa para escrever. A pessoa vai falar, oh, pen. Aí você, yes, pen, ok? Então, você não precisou usar o português, você fez o quê? Você só explicou aquele vocabulário que você não se lembrava. Treina isso, não volta para um português, não cai na vontade que a gente tem, né, de ir para o mais fácil, de voltar para o português para tentar se virar, porque nessa altura da sua jornada do inglês isso não te ajuda, tá? Voltar para o português. Outra coisa importante, treina a pronúncia, treina a entonação. Como que você pode fazer isso? Você pode treinar a pronúncia e entonação vendo vídeos em inglês. Escolhe um vídeo que você gosta, um seriado que você gosta, um TED Talk, seja o que for. O importante é que você goste. E aí você vai espelhando, você vai imitando. Você não precisa um vídeo inteiro, 2 horas. Você pega um trechinho, 2 minutos, 3 minutos, e aí você vai repetindo, imitando aquela pessoa que você está vendo falar ali, alright? Então você vai fazendo a técnica do espelhamento, imita a pronúncia da pessoa, imita a entonação da pessoa, e você vai ver que isso vai te ajudar bastante, porque você está no nível superior, você tem que ter uma boa entonação e uma boa pronúncia, ok? E pra gente terminar a aula de hoje, eu vou te dar mais algumas dicas para você crescer na sua jornada do inglês. A primeira dica é, sempre que possível, pense em inglês. Conversa com você mesmo em inglês, ok? Então, aquele tema que você usa muito no trabalho, aquele vocabulário que você usa muito no trabalho, ou a sua rotina do dia a dia, você está saindo de manhã, então você está pensando ali, começa a pensar em inglês. Eu preciso chamar o elevador, eu preciso pegar meu carro na garagem, ixi, eu estou atrasado. Quando eu chegar no escritório, eu tenho que ligar meu computador e já ver meus e-mails. Eu sei que eu tenho coisa para resolver. Começa na sua cabeça, você falando com você mesmo, vai passando para o inglês. Então você vai falar, I need to go to the garage, I need to get my car, preciso pegar meu carro, I'm late for work, eu tô atrasado pro trabalho, I need to open my emails at work, preciso abrir meu e-mail. Então, tudo isso você está pensando em inglês. E à medida que te falta vocabulário, quando você está pensando em inglês, você vai perceber que é vocabulário importante. Então, se você não sabe, procura ter um monte de dicionário que você baixa no seu celular. Então você procura a tradução e aí você aprende aquela palavra. No dia seguinte você fala de novo, só que dessa vez você usa o vocabulário que você não sabia do dia anterior, tá? Então você vai crescendo dessa forma com vocabulário e com fluência. Segunda coisa que é bem importante, cria um vínculo emocional com o inglês. Isso é muito importante. O inglês, lembra que ele é uma ferramenta, ele não é o fim, ele é o meio, mas ele é um meio que leva a gente para lugar. Você tem que saber o seu porquê, você tem que saber por que você precisa falar inglês, né? Então, essa ferramenta, ela é muito importante para você chegar onde você precisa chegar. Cria um vínculo emocional com isso. E como você vai fazer esse vínculo emocional? Escolhe uma coisa que você gosta muito, que você lê muito inglês. Você gosta de carros, você lê muito sobre, sei lá, Fórmula 1, Stock Car, você gosta de cozinhar, você gosta de vinho, de cerveja, estudar sobre esses temas diferentes, começa a fazer isso tudo em inglês. Procura vídeo no YouTube em inglês, vê artigo na internet em inglês, você vai criando
esse vínculo emocional. Você começa a estudar e ter o contato com a língua com temas que são temas muito interessantes para vocês, que são temas muito legais para vocês. Isso é muito importante fazer, ok? Leia e assista sempre em inglês, sempre que possível. Lembre-se que inglês é a primeira língua no mundo, a língua mais usada no mundo, não é a primeira, mas é a mais usada no mundo. Quando a gente publica coisas novas, elas estão sempre em inglês. Então, o nosso primeiro contato, tudo que é lançado de novo, é em inglês. Então, quanto mais você for tendo contato com a língua, mais acesso à informação você vai ter e você vai criando esse vínculo emocional. Alright? Muito bem, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje. Você aqui comigo, você identificou onde está o seu nível de inglês, você sabe agora na sua jornada que ponto você está. Eu já te dei dicas valiosas para você crescer no seu nível de inglês, então agora é com você de colocar tudo isso em prática, alright? Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal e fica ligado, stay tuned, porque logo logo tem mais aula nova aí, ok? See you soon, bye bye!